Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Molin e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o conceito de direção de fotografia para filme de terror. Bom, antes de eu fazer uma breve introdução, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Então vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo, tenho 32 anos e sempre fui aficionado, apaixonado por cinema, em todos os aspectos possíveis. Gosto muito da direção de fotografia, principalmente. Tem uma produtora que chama Causari Filmes e a gente produz conteúdo audiovisual dos mais variados possíveis. Dito isso, em 2015 nós produzimos um filme de terror chamado Mal Nosso e foi amplamente bem-sucedido em todos os aspectos possíveis. Eu queria fazer uma introdução à direção de fotografia. Para mim, a fotografia é embasada em 3 pilares: luz, enquadramento e movimentações de câmera. Eu vou deixar a luz para a gente falar no final e vamos começar aí por enquadramento. Existe uma variedade muito grande de enquadramento e várias nomenclaturas inimagináveis. Como aqui é um papo mais aberto, eu queria simplificar isso e ser menos técnico. Então, por exemplo, quando você quer apresentar um determinado cenário, você usa um plano aberto, você mostra ali, como por exemplo, quando a gente está apresentando num filme de terror propriamente dito, a casa, a gente tem um super plano aberto, mostrando a casa, né? Mostrando aos arredores. A partir do momento que você apresentou ali o cenário, você apresentou a locação, você vem fechando. Então, normalmente se usa nesse sentido, mas não é uma regra. Você pode fazer da forma que você julgue melhor. E o que você precisa para você poder julgar melhor, assim? O que eu costumo fazer? Eu entendo bem o roteiro, eu entendo principalmente qual é a sensação que eu quero criar, qual é a emoção que eu quero despertar na pessoa que vai estar atrás da câmera assistindo aquilo. Atrás da câmera não, eu sempre fico atrás da câmera, né? Que fica atrás da TV, sentada na poltrona do cinema e quer sentir com aquilo. A partir daí, eu começo a pensar no filme na minha cabeça. Então vamos supor, vamos voltar lá na história do filme de terror. Então eu quero apresentar a casa, vou meter um plano aberto lá, um plano grandão, só que tem um detalhe no roteiro ali, ó, mais ou menos no meio do filme, que vamos supor que tem uma boneca, né? Vamos usar a referência direta aí de Annabelle. Tem uma boneca que está jogada no quintal. Então, eu exploro o plano aberto e venho fechando. Eu mostro um detalhe ali da porta, eu mostro um detalhe ali dos sinos dos ventos ali para trazer um desenho de som bacana. Ali na hora que eu fizer um plano de baixo ali, ó, eu deixo vazar, por exemplo, a mãozinha da boneca. Você tá vendo? Não tem texto, não tem diálogo, né? Mas você deixou vazar ali uma informação que o espectador vai pegar e vai ficar com aquilo na cabeça. Poxa, eu vi um bracinho ali, ou não vi? Ele vai ficar se questionando durante muito tempo até você realmente introduzir novamente aquilo. Você entende como a construção por planos é muito importante? Então, fazer essa seleção, você poder escolher isso é muito bacana, você acompanhando diretamente qual é o sentimento que você quer passar. Bom, não vou me aprofundar muito nos planos aqui, é mais superficial, mas eu acredito que você já conseguiu entender qual que é a intenção. Se você quer um plano de suspense, se você quer, por exemplo, tirar o máximo que o ator pode te entregar, você tem um super close, por exemplo. Quando você vai dar uma notícia muito forte para a pessoa ali dentro do filme, quando você quer o máximo de detalhes possível, você já mete ali um super close. Você tem ali, ó, cortando na testa, cortando no pescoço ali, um olhar. Sabe aquela cena de amor à primeira vista? Aquela troca de olhares? Normalmente, eu gosto muito disso. Ator muito conceituado, muito renomado, a expressão dele é muito sutil. Só que ela é sutil
e muito forte de se ver. Ele é um detalhezinho no rosto, é uma mexidinha no lábio, mas você entende. Para mim isso é fantástico. Quando você está num super close assistindo aquele filme no cinema, você tem aquele plano super fechado, testa e pescoço, você quer valorizar o teu ator ali, você quer mostrar um pouco de dramaticidade, você mete um super close. Diferente da TV, né? Que quer forçar isso a qualquer momento. A pessoa começa a chorar, o que o câmera faz? A primeira coisa que o câmera faz, puxa aqui com a mão direita, o zoom, fecha lá para mostrar a lágrima e escolher. Não, para mim o cinema tá ali na sutileza. Você vai chegar ali naquele super close, no detalhe, com calma, com tranquilidade. Bom, outro pilar importante é a movimentação de câmera, principalmente em filmes de suspense, né? Então, o personagem está ali com uma lanterna, iluminando ali a locação. O que a câmera está fazendo ali? Está perseguindo o personagem, né? Devagar, leve. Ou é uma cena que o personagem está abrindo a porta, ele não faz ideia do que tem atrás. Cara, aquele movimento de câmera tão sutil, suave, que vai caminhando assim atrás, vai criando aquela construção do suspense, né? O suspense deixa a pessoa ali agoniada, o suspense deixa a pessoa ali, ó, quase sem respirar. Aí você, pô, essa é a emoção que eu quero criar para aquele momento? Pô, né? É um filme de terror, a gente tá ali no ponto alto, antes de criar um jump scare, antes de dar um puta de um susto nele, eu quero que ele nem respire direito. É assim que a gente costuma criar esse tipo de sensação, né? Então, seja um plano sequência, que você fica ali com o seu personagem principal 2, 3, 4, 5 minutos sem cortar. Ele sobe a escada, você vai lá, você sobe a escada com ele. Ele abre a porta, você atravessa a porta junto com ele. Ele vai trocar de roupa, você fecha ali no rosto, ele troca de roupa. E a câmera não para. Eu sou fascinado por plano sequência. E, por último, a luz. A luz é o pilar mais importante? É o seguinte, os 3 pilares são extremamente importantes. Mas, para mim, se a gente fosse dividir em nível de importância, é 25% para enquadramento, 25% para enquadramento, 25% para movimentação de câmera e 50% para luz. Porque a luz é aquilo que é muito claro, assim, você mexe com pouca luz assim e ela imprime muito na tela. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo sutil aqui. Eu vou mudar só a luz, o enquadramento é mesmo e a movimentação é mesmo. Vocês querem ver o resultado? Ó. Vamos tirar aqui a nossa luz de ataque. Vamos tirar aqui essa luz que eu tenho de contra, que está atrás de mim. Ficou só ali, né? Uma silhueta aqui azul. Eu só vou mudar a cor da lâmpada. Vamos supor que ela está um vermelho. Aqui. Você percebe como que mudou drasticamente tudo? A gente só acendeu um vermelho lá no fundo. Então, a minha silhueta, vocês estão ouvindo minha voz. Tem aqui, ó, talvez a silhueta aqui do meu braço. Eu vou voltar a minha luz de ataque aqui. Você vê como a gente vai quebrar todo esse negro, esse escuro, esse... Cadê você? Aqui. Aqui. Voltei. Você viu como que muda? Você viu como a diferença, o impacto que dá a luz? Por que eu falei que 50% de luz e 25% um e 25% para o outro? Porque a luz você mexe pouco e aparece muito. Então, com pouco de luz, eu vou voltar o contra aqui também. E olha que negócio legal. Eu vou voltar o contra antes de mexer na luminária lá do fundo. Trouxe o contra aqui, no máximo. Tá vermelho lá, né? Eu vou tirar o vermelho, eu vou trazer para uma luminária padrão. Cadê você? Aqui. Pronto. O que acontece? Aquele charmezinho daquele azul que estava lá atrás, ele sumiu. Eu praticamente acendi tudo aqui, né?
Mas você percebeu como, com poucos ajustes, o quanto que muda? Você percebeu isso? Realmente é por isso que eu gosto muito de falar desse pilar, desse terceiro pilar da luz e o quanto isso é importante. Bom, então, falando em direção de fotografia, tem vários detalhes, mas eu queria me basear nesse bate-papo nesses três primeiros. E principalmente na luz. Então deixa eu voltar ao setup que eu estava antes, porque eu gostava muito daquela luzinha azul lá no fundo. Bom, quando a gente fala de luz, eu vou usar aqui o meu exemplo físico e eu queria para a gente compor isso, tá? O que eu gosto? A luz ela é um pilar importante, mas a luz ela que cria a sombra. Então, quando a gente vai compor qualquer cena, principalmente nos filmes de terror, é importante que a gente crie luz e é muito importante que a gente crie sombra. Eu estou falando aqui com vocês podem ver que o meu rosto ele está iluminado do meu lado direito aqui e está mais escuro do meu lado esquerdo. O que eu estou fazendo? Iluminando do lado de cá, não iluminando do lado de cá, exatamente para criar esse volume. Então a gente tem uma potência de luz aqui e não temos essa potência de luz aqui. Essa potência dá para a gente ver volume, dá para a gente criar dramaticidade. Então vamos lá. Vamos trabalhar só aqui a iluminação do meu rosto. Vamos apagar o contra, vamos apagar a luminária, vamos pensar só aqui no meu rosto. Quando a gente fala aqui só no meu rosto, a gente tem um ratio mais baixo, pouquinha luz aqui, e aqui deve ter ficado quase preto, porque eu não tenho outra fonte aqui. O que eu estou fazendo nessa situação? Eu tenho uma fonte de luz bacana, forte, batendo do meu lado direito, e tem um rebatedor aqui do meu lado esquerdo. O que esse rebatedor faz? Ele pega essa fonte de luz, a luz bate lá e volta mais suave, mais fraquinha do lado de cá. Porque se eu não tivesse nada rebatendo aqui, se eu não tivesse parede, nada, a luz simplesmente fosse e não voltasse, ia ficar iluminado e daqui para cá ia ficar tudo preto. Só que dessa forma você vai criando dramaticidade. Se você quer uma coisa muito dramática, mete luz aqui sem rebater aqui. Ó, vou aumentar a potência da luz. Ó. Você viu como ficou muito mais forte, ficou muito mais dramático? Então imagina que, dependente da situação que você quer criar, lembra daquele primeira dica que eu dei lá no começo. Qual que é a sensação que você quer? Eu quero alguma coisa pesada, eu quero alguma coisa dramática. Quanto mais dramático, mais você força esse ratio de luz. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo pegar? Então, ó, eu vou voltar. Antes disso eu vou fazer um exemplo. Voltando àquele ponto que eu te falei. Eu vou mudar só a cor da luz. Só vou mudar a cor. Vê qual que é o sentimento que você tem aí ao ver isso. O que você me diz? Muda para você aí? Dá outra pegada? Vou voltar. Outro detalhe, mais sutil, mas importante. A câmera está com balanço de branco para luz quente. Eu vou tentar forçar uma coisa aqui, vamos ver se vai rolar. Eu só vou mudar para essa lâmpada quente para uma lâmpada mais azuladinha. Você vai perceber que a gente está aqui, está no quente, está no caloroso, e que você vai ver como que fica frio, ó. Conseguiu perceber essa diferença? Fica mais frio, fica mais... Não fica tão caloroso, tão quentinho, fica um negócio mais ríspido. Por isso que eu gosto de luz. Cara, com luz você faz praticamente tudo. Você conta a história que você quiser. Pode estar o mesmo enquadramento, pode não ter movimentação, ou a movimentação ser a mesma. Você mudou a luz, tudo muda. Bom, então vamos focar um pouquinho mais na direção de fotografia para filme de terror. A direção de fotografia, ela é embasada, como eu falei anteriormente, para mim, nesses três pilares, principalmente, né? Quando a gente fala sobre o conceito de direção de fotografia,
a gente tem alguns pontos importantes, que não necessariamente, o primeiro deles principalmente, não tem relação direta com a direção de fotografia, mas é muito importante de ser citada. Antes de mais nada, deixa eu trazê-lo de volta. Volta contra, volta minha luminariazinha azul lá no fundo. Boa. O que eu quero dizer? Você vai filmar, né? Você colocou a câmera, você criou movimentação, mas assim, a locação, o cenário, quem produz, quem organiza, quem cria é a direção de arte. Não necessariamente a direção de fotografia. Quando eu vou fotografar um filme, eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes da paleta que a direção de arte vai utilizar. Por quê? Essa paleta de cores, ela também grita muito na tela. Então, dependendo do filme que você vai fazer, nesse caso a gente está falando de filmes de terror, a gente não trabalha muito com coisa muito colorida, não trabalha com coisa muito alegre, não trabalha com coisa muito feliz. Puxa qualquer filme de terror, a maioria dos filmes de terror que você vai assistir, a criança no jardim não é aquele comercial de margarina. Ele é mais opaco, né? Ele tem menos saturação. Por quê? Nesse caso aí a gente são vários steps, né? Fazer um filme é muito complexo. Mas principalmente a direção de arte, a escolha dos objetos, a escolha da locação. E principalmente, se existe uma paleta de cores, a gente vai trabalhar aí com tons de marrom, né? Um amarelinho mais fechado, tons de preto e branco. Fica um negócio mais pesado automaticamente. Aí você já pega aquilo que já não é tão colorido, já não é tão alegre, ilumina, poxa vida. Aí o que acontece? Quando você tem a paleta de cor mais bem estruturada, mais bem fechada, sem muita coisa colorida, né? Aí você ilumina, como eu comentei anteriormente, cria-se muita luz, cria-se muita sombra. Você começa a construir o que eu chamo de, o que a gente chama de atmosfera, que é tudo aquilo que constrói aquela cena. Mas principalmente o que você vê. Você consegue criar uma atmosfera só com imagem, sem som. Mas aí você coloca uma trilha, puxa vida. Aí o negócio fica mais pesado ainda. Então vamos lá de novo. Quando eu falo em atmosfera, a gente está falando do que a gente está filmando. Então prestar atenção ali na direção de arte, evitar coisas coloridas, né? Tentar criar ali uma paleta de cor para cada cena. Lá atrás, quando eu comentei qual é a emoção, qual é a sensação que você quer que a pessoa sinta naquela cena. Eu quero que a pessoa fique realmente angustiada naquele momento. É uma cena pesada. Eu vou colocar tudo colorido, tudo alegre, tudo feliz? Não. Eu vou escolher uma paleta de cores mais fechada. Eu vou iluminar tudo, deixar tudo fletado? Não. Vou deixar sombras aqui, luz ali, criar dramaticidade, criar volume. Vai ter lugares que a pessoa vai enxergar com clareza, vai ter lugares que a pessoa não vai enxergar com clareza. Você vai criando toda uma atmosfera. O seu subconsciente vai armazenando tudo isso e vai te levando para o estado de espírito que o filme gostaria que você tivesse. Isso é muito bacana. Então, mais uma vez recapitulando, o conceito da direção de fotografia. Eu presto muita atenção na paleta, eu presto muita atenção na luz, para criar essa atmosfera. Paleta de cores, luz, para criar a atmosfera. Bom, mas o segredo da direção de fotografia em filmes de terror é a sombra. A gente ilumina, mas quando a gente vai fotografar, quando eu vou fotografar um filme de terror, eu ilumino para criar sombra. Então a primeira coisa que eu faço é pensar aonde eu quero criar sombra. Se é uma narrativa de um diálogo, por exemplo. No cenário, o que eu quero acender mais e o que eu quero criar a sombra? É um depoimento de um serial killer olhando para a câmera. Velho, eu
jogo o máximo de dramaticidade possível, deixo o fundo praticamente escuro. Eu gosto muito de fazer uma coisa que é iluminar muito aqui, jogar um key light muito forte aqui, deixar esse hate aqui, ó, muito escuro, só que como eu gosto de escurecer o fundo também, para ele descolar do fundo, porque senão essa face aqui, ó, eu tô falando, mas eu posso fazer para ilustrar. Ó, aqui. Aqui, por mais que eu estou rebatendo um pouquinho, você percebe aqui meu rosto nesse lado, ele começa quase colar com o fundo? Porque o fundo está escuro, esse lado meu tá escuro, fica muito 2D, fica tudo muito colado. Então o que eu faço? Eu deixo essa parte aqui escura, eu gosto só de recortar a silhueta do lado de cá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse efeito agora, mas vamos tentar. Eu só vou meter ali aqui vai acender muito meu rosto. Mas vamos trazer aqui até um pouquinho mais fraco. Percebe que aqui, ó, eu tenho um recorte de luz aqui, fazendo a silhueta, tenho o meu key light aqui, então fica claro, escuro e claro. Você cria camadas dessa forma. E é o que vai descolando o filme, porque o filme ele é 2D, ele é chapado, né? Ele não tem profundidade. Você cria profundidade com a luz. Por que eu falo que, quando a gente diz qual é o conceito? O conceito a gente resume em uma palavra. O conceito para mim da direção de fotografia é você saber criar uma sombra bem criada, bem colocada. E às vezes, dependendo da locação, o segredo está em não colocar luz, e sim tampar. Dependendo de onde você está, você precisa se concentrar em de onde eu vou tirar a luz. Ah, eu quero criar um ratio bacana nessa sala, então eu preciso fechar todas as janelas do lado esquerdo. Eu só quero a entrada de luz do lado de cá. Ah, mas ainda está rebatendo muita luz. Perfeito. E se não rebatesse luz? Lembra que no começo eu falei que aqui a gente tem um key light que está batendo aqui num rebatedor branco e está voltando para mim? Porque ele é branco e volta para cá. Eu não quero que sua luz volte. E se eu colocasse um veludo preto aqui? O veludo, ele absorve luz, né? O veludo preto, ele absorve luz. Então o que acontece? A luz ia bater lá e ia morrer lá. Ela não volta. Então, para mim, criar sombras é muito importante. Porque dessa forma você consegue criar layer a layer, a layer, a layer de cada cena do filme. Assim trazendo profundidade, assim trazendo volume, criando essa atmosfera de suspense, que é muito importante, e principalmente trazendo a sensação que é a mesma, assim, que na maioria das vezes os filmes de terror querem trazer, que é essa sensação de angústia, que é essa sensação de coração apertado, de suar frio. Então, isso é muito importante. Imagina na sua cabeça, tá? 2 filmes de terror diferentes. Deixa eu trazer nossa luz de volta, que eu tô com essa luz de ataque aqui só. Cadê você? Acende. Aqui. Aqui. Você. I'm back. Bom, vamos lá. O que o ser humano mais teme? Eu estava comentando, né? É o que ele não vê, é o que a imaginação dele tenta construir. Então eu ia criar 2 cenários hipotéticos aqui, o que provavelmente vocês já viram em vários filmes de terror. Vou simplificar ainda mais. Você tem uma câmera que está em movimentação para uma porta de um quarto de uma criança. No cenário 1, você tem uma movimentação que você enxerga pouquinho, mas você enxerga o quarto todo. Agora imagina no cenário 2, você tem aquela movimentação de câmera, aquela música de suspense, atravessando aquela porta onde você não vê nada lá dentro. Tenta imaginar esses 2 cenários. Qual você acha que você fica mais apreensivo? Obviamente que é o cenário 2. Porque você não sabe o que te espera. E quando você assiste um filme de terror, a única coisa que você está esperando é ser assustado.
A única coisa que você está esperando é que a qualquer segundo seguinte você pode levar um susto. Então, no momento que tem uma câmera entrando num local completamente escuro, você não enxerga nada. Qual que é a sua reação padrão? Respira fundo, segura na cadeira, fala, agora vem. Por quê? Porque você não está enxergando nada. A qualquer momento, a gente pode te surpreender te dando um susto. Galera, direção de fotografia é tão bacana, tem tanto conteúdo para aprofundar no detalhe, mostrar coisa, fazer teste prático. Eu fiquei pensando assim, acho que eu criei uns 10 roteiros diferentes do que abordar aqui, mas nada que eu abordasse aqui eu conseguiria ter profundidade. Então eu resolvi falar do básico, né, bem superficial, mas ele te dá uma noção, ele te dá um caminho, ele te dá um norte. Você pode fazer um teste na sua casa. Pega o seu celular, pega 2, 3 lâmpadas aí, coloca em locais bacanas ali para criar luz e para criar sombra. Lembra? Vou fazer uma cena. Legal, checklist. Quero fazer uma cena. Qual que é o sentimento que eu quero causar em quem assistir? Eu quero causar o sentimento X. Legal. Então, para causar esse sentimento, eu preciso deixar mais dramático. Então, eu preciso criar mais sombra. Mas é um suspense, eu não posso revelar muito. Eu não quero revelar muito. Então, eu vou usar um plano mais fechado. Mas eu quero que a pessoa fique curiosa ali o máximo possível sem respirar. Então, vou gerar sombra, vou usar um plano fechado e vou fazer um dolly in, bem devagarzinho assim, ó. Faz o teste, acende a luz do corredor da sua casa, se você tiver um corredor na sua casa, deixa a luz do quarto apagada, foca ali no quarto e vai caminhando em direção ao quarto bem devagarzinho. Põe qualquer trilha de suspense de fundo. E dá para qualquer pessoa assistir e repara na sensação da pessoa. Por quê? Ela vai esperar alguma coisa. Pode não ter nada, pode ser só esse plano. Mas ela já se prepara, o subconsciente dela já se prepara. Por quê? Para o medo do que ela não vê. Então, para mim, o conceito da direção de fotografia para filme de terror é a sombra. E por isso que muitas pessoas querem começar no cinema, procuram um filme de terror. Porque diferente da maioria de outros gêneros, o filme de terror você consegue começar a produzir com menos investimento. Você só precisa de uma ideia boa e sombra. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, Vitor, que absurdo, onde já se viu? A câmera não vai enxergar. Qualquer celular hoje em dia filma tão bem, enxerga tão bem no escuro, que a sua maior preocupação é faça uma sombra bem feita. Não revele o que as pessoas têm mais medo. Quer revelar? Revela no final. Deixa no final. Faz sentido para vocês? Gente, deu meu tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se eu animo dividir esse conteúdo melhor, aprofundar esse conteúdo melhor, produzir mais coisa. E aí a gente vai falar no detalhe de todos os pontos de direção de fotografia. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e entendido aí a expectativa de ser realmente um papo bem mais aberto, bem mais tranquilo. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido.